Quando eu olhei, tinha um homem deitado ali, e era o meu padrasto. Tudo aconteceu num dia aparentemente comum, talvez até no aniversário do seu padrasto. Ao entrar em um dos quartos da casa, Júnior se deparou com uma cena impactante. Seu padrasto, um homem forte de quase 50 anos, estava encolhido em posição fetal sobre uma cama antiga de metal, chorando copiosamente. Era um choro profundo, dolorido, como se viesse da alma. Tentando entender o que estava acontecendo, Júnior, ainda criança, perguntou: Você está bem? O padrasto respondeu com os olhos fixos num canto vazio da cama. E ele disse assim: Você não tá vendo? A minha mãe tá aqui. Ela tá aqui, ó, aqui na cama. E ele apontava para um espaço vazio, como se ela tivesse ali. Naquele momento começou um conflito interno. Criado em uma família cristã com raízes no sincretismo religioso, Júnior não sabia se devia orar, repreender ou apenas observar. A lembrança de que, segundo os ensinamentos da igreja, ver espíritos era algo perigoso deixava ainda mais confuso. Ele não sentia nenhuma presença ali, nada além do choro e do rangido da cama enferrujada. O padrasto continuava a dizer que sua mãe estava ali, conversando com ele, mas ele nunca revelou o que ela dizia. Este momento ficou entre os dois. Anos depois, seu padrasto viria a falecer de forma trágica e precoce. Júnior até hoje não consegue deixar de pensar se aquela visita teria sido algum tipo de aviso ou apenas a dor de uma saudade profunda materializada em forma de presença. Hoje ele olha para trás e se pergunta se aquilo foi real, se foi uma manifestação espiritual ou se foi o eco do luto mais íntimo e silencioso. E esse foi o resumo do Relato dos Ouvintes número 21, com a participação do Júnior. Júnior que trouxe esse relato vivido entre ele e o seu padrasto. Foi, sem dúvida nenhuma, um relato pesado, né, Roberta? Foi, e acho que ele mexeu com a gente de formas diferentes, né? Porque você ouviu sozinho, eu ouvi sozinha, e aí quando a gente se reuniu para falar sobre o relato, os dois tiveram praticamente a mesma ideia, Isso. né? Só que em contextos diferentes, né? Que era trazer um pouco da nossa experiência ou da nossa vida. E aí eu emendo o relato trazendo um relato meu, que acho, quem acompanha o canal aqui deve saber, né? E se não sabe, vou falar. Mas eu não, eu perdi meu pai faz 23 anos, né? E, e não foi tranquilo, porque a gente não esperava a morte dele e ele morreu no meu colo. E só isso já deixa o fato trágico, né? Mas assim, a gente tinha uma relação muito boa. Meu pai era realmente um pai presente, ele foi um pai presente. Então, durante todos esses anos enfim, é uma dor. E todo o aniversário de morte dele eu sempre lembro, porque não tem como não lembrar, né? Ele Sim. morreu no dia que o Brasil foi tetracampeão ainda. Então, assim, foi marcante, né? E todo ano eu lembro. E esse ano eu não lembrei. Só que o que aconteceu, né? Meu pai, as duas únicas bebidas que ele tomava alcoólicas era cerveja e Malzibir, só. Ele não tomava pinga, nada. E eu sempre tomo Malzibir e eu sempre falo que eu tomo em homenagem ao meu pai. Eu sempre gostei, né? E esses dias, na quinta-feira, uma vontade ensandecida de tomar Malzibir. E aí não fui tomar, né? Aí na sexta-feira, um amigo meu me chamou, vamos ali na esfirra, comer uma esfirra, tomar uma Malzibir. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, vamos. Aí a gente foi, tomou, tal, não sei o quê, vim pra casa. E aí eu dormi e eu sonhei. E aí eu cheguei, só que eu sonhei e esqueci, assim, eu sonhei, acordei, né, lembrei do sonho, que eu lembro que tinha sido um sonho bom,
Mas eu esqueci. E aí eu fui almoçar na casa da minha mãe no domingo. Chegando na casa da minha mãe no domingo, eu olhei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu sonhei com o pai. Ela falou, é? Eu falei, nossa, e foi um sonho bom. Ela olhou assim, ela falou assim, foi aniversário de morte dele, né? Eu falei, caramba, ele não me deixa esquecer, né? Nem que eu queira esquecer, acho que ele não me deixa esquecer, não sei. E aí a minha mãe perguntou, né, e como foi o sonho, né? E aí eu peguei e contei que era um sonho com o meu pai e a minha mãe, né? Tava os dois no sonho e a gente tava brincando, né? E a gente brincava muito, eu e os meus pais, né? Quando eu era pequena. E aí meu pai começava a brincar, falar comigo, né? A gente brincando, e ele falava assim: "Ah, quando você era pequena", ele me chamava de baixinha. "Quando você era pequena, baixinha, você fazia tal coisa", né? E aí ele começou a trazer várias coisas da minha infância. Eu ficava olhando assim, eu falava assim: "Nossa, pai, como você lembra de tudo isso, né?" Ele falou assim: "Como eu não vou lembrar? Eu te criei." E aí eu acordei. E aí eu fico me perguntando, né? Falando sobre o meu relato, se os sonhos, né? Para mim não são sonhos, porque isso não é a primeira vez que acontece. E num outro momento eu trago um outro relato sobre sonho também, que esse mexeu comigo e com todas as pessoas envolvidas nele. Mas por que, né? De onde vem tudo isso? Por que essas coisas acontecem? E aí a gente recebe esse relato, né? O Luciano tinha já escolhido há muito tempo esse Sim. episódio para a gente comentar exatamente hoje, né? Assim, depois disso acontecer. E a hora que eu li, eu falei assim, eu já sei o que eu vou falar, né? Porque para mim vai ter essa ligação, né? E eu gosto de trazer algo meu para complementar, que é mais uma prova de que realmente a gente não zomba de ninguém, né? A gente traz realmente os nossos relatos, a nossa história, a nossa vivência aqui para o canal. A gente enxerga muito, né? Eu acho que é um pouco da empatia de quem gosta desse tipo de tema. Sentir realmente, né? Toda vez que alguém traz, de alguma forma ou de outra, a gente sempre encontra uma semelhança com alguma história muito próxima à nossa, se não a nossa mesma, né? E eu vou numa linha muito parecida com a da Roberta, né? Lembrando que o Júnior traz o relato com o padrasto dele chorando de forma intensa, com uma agonia por conta de estar naquele momento vendo a imagem de sua mãe falecida à frente no quarto. Então chora, como o próprio Júnior fala, copiosamente nesse momento. E o Júnior, quando olha, não encontra nada, apenas o padrasto olhando para um canto vazio da cama e chorando e questionando ao Júnior se ele não estava vendo a figura dessa mãe. E essa correlação que a Roberta fez, ela mesma disse, né, nós dois fizemos algo muito parecido. Porque quando a gente olha para um relato como esse, e eu fiquei me posicionando como o padrasto poderia estar sentindo aquilo, né? Eu, em alguns momentos de aflição, já tendo perdido a minha mãe. Que filho que já perdeu a sua mãe, talvez não tenha, em momentos difíceis da vida, quisto o colo dessa mãe, né? E se desesperado, e nesses desesperos acaba até pensando muito na mãe, e o pensamento acaba aproximando essas pessoas que já se foram, né? E ali o Júnior ainda traz um ponto que não tem como deixar de levar em consideração. Se eu não me engano, o padrasto dele fazia aniversário naquele dia. Verdade. O que tem talvez essa conotação de sentir saudades da mãe, ter um momento difícil e isso ter aproximado, né?
o desespero, aquele choro, ter aproximado mais ainda, não só na memória, mas trazer a presença desse espírito da mãe dele. Então eu me coloco muito, como eu falei em muitos dos relatos, no papel da pessoa que relata, horas como essa de uma semelhança, ou talvez entendendo a dor desse padrasto, por ser filho de uma pessoa que já se foi, né? Então me sensibiliza muito também, assim como se sensibilizou a Roberta. E alguns detalhes que o Júnior traz são bastante interessantes, né? Como aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, né? A riqueza dos detalhes que o Júnior traz, né? O quanto ele descreve a casa, e vale a pena para você que nos ouve buscar aqui no Relatos do Além, o Relato dos Ouvintes número 21, para escutar na íntegra, escutar no detalhe. O Júnior traz muito bem o relato, né? E então, além desses detalhes, né, eu olho por um outro ponto, e vou passar para a Roberta também fazer a observação dela, que é o de como o Júnior olha para essa passagem, olha para esse momento no seu passado também, e de certa forma ele também fica um pouco inquieto, porque ele não soube lidar com aquela situação com alguém que ele admirava. E eu falo que admirava porque ele relata também que o padrasto já é falecido. Então, ele volta, né, na memória, entende que ele não consegue lidar com aquela situação como ele deveria. Mas, ao mesmo tempo, para nós, né, quando a gente volta, recorda algo, principalmente da infância, das primeiras fases da vida, com a sabedoria que a gente tem dos dias de hoje, às vezes a gente não pensa em como é que eu não fiz tal coisa naquele momento, mas é que a gente não tinha repertório de vida para tomar um outro tipo de ação, né? Então ele se questiona por que ele não pôde ajudar mais e só ter perguntado, mas é muito mais por uma questão de ser novo, né? Ele relata ser uma criança muito pequena que não tinha, não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia lidar com aquilo. Ele fala que a família tem religião, tem religiosidade, tem alguns sincretismos com outras religiões de origem africana, mas eu acho que ele traz com tanto sentimento que essa também fica marcado, que essa incapacidade dele de lidar naquela tenra idade fez com que ele te carregasse até com mais peso, né? Ele traz um sentimento de não ter apoiado o padrasto tanto quanto o padrasto significava e representava para ele. Mas né? eu acho que isso também tem muito a ver também com o luto entre homens, né? Assim, com a questão da figura do homem, né? Em posição. Quando ele fala, né, que ele estava um homem de quase 50 anos em posição fetal, Isso. é como se ele estivesse desconstruindo a figura do homem forte, do padrasto. E isso é um negócio que a gente tem que quebrar, né? Porque a gente está acostumado com o quê, né? Com os homens sendo homens fortes, independente se é forte ou não. Homens não choram, homens em posição fetal, imagina. E aí ele já começa o relato quebrando isso, né? E eu acho que talvez a incapacidade dele de fazer algo tenha vários motivos. Porque ele era uma criança, né? E ele não tinha repertório para lidar com aquilo. E imagina você ver a figura que te criou, né? Teu padrasto ali, que em posição fetal, chorando copiosamente, né? Não é algo que se via com tanta frequência. Sim. Né? Então, ele é um relato que ele traz assim, várias características, né, de um luto talvez não vivido,
mas também de uma cultura, dessa nossa cultura de que o sofrimento não pode ser exposto, né? Quando você for sofrer, você vai sofrer ali no cantinho, né? Não sofre na frente de ninguém, não. E aí a gente começa a se perguntar, né? O Júnior fala, né, no relato, e é legal vocês ouvirem mesmo, porque ele Sim. conta muitos detalhes que até hoje ele não entende o que aconteceu ali. Então você vê que hoje ele ainda não consegue entender o que aconteceu quando ele era criança, né, nesse momento de luto do padrasto, pela morte da mãe. Então é um negócio que foi pesado mesmo e não foi vivido, né? Muito provavelmente, né? Aí aqui eu já tô julgando, mas até por questões culturais, né? Que, como eu tô falando, é, o demonstrar sentimento e chorar não é algo publicamente aceito. Hoje, com certeza, hoje não mais, mas muito provável que na época em que isso aconteceu, sim, né? Isso. E aí vem sempre aquela pergunta, né? Por que que essas coisas, né, se manifestam pra gente? Será que realmente a gente não viveu esse luto, né? Por que que eu sonhei? Por que que eu lembrei? Né? Sempre tem alguma data muito perto, sempre tem algum acontecimento, alguma coisa que você talvez quisesse contar, desabafar. E aí é sempre o será, né? E se. E quando eu acho que o melhor mesmo é aceitar aquele fato e falar, putz, cara, né? Foi, né? Como eu faço assim, foi um sonho gostoso, Ah, né? sim. E, né, assim, e ok, né? Sei lá, seria diferente se talvez se ele aparecesse aqui, se eu visse meu pai aqui na minha frente, aqui do meu lado, que não venha, senhor Francisco, por favor, porque eu vou me borrar toda de medo, não faça isso, mas eu não sei qual seria a minha atitude, né? Sim. Mas assim, é, talvez me conhecendo bem como ele me conhece, afinal de contas ele me criou, ele sabe que em sonho, né, É o é o caminho melhor mais jeito fácil, deles. né? Pô, é o caminho que tá dando certo há 23 anos, então vamos continuar por esse. É, é isso, né, do pesar, e ele relata também, o Júnior, que essa inabilidade dele fica evidente quando ele comenta, né, que ele não sabia o que fazer, se ele ia lá, É, prestava ajuda, se ele fazia uma oração, porque que ele podia ser um espírito do mal, demoníaco ou algo assim, né, por conta da religiosidade da família. Então ele ficou naquele sentimento dúbio, né? Vou, presto assistência ou não. É, E ainda tem o ponto que ele acaba deixando o relato mais misterioso, né? Que é o fato do próprio padrasto não responder. Né? Das tentativas de deixar aquilo mais claro naquele momento e depois, essa história acabou ficando velada, é, até porque o padrasto continuou a chorar, né? Mas o que fica aqui como um ponto de atenção é um pouco da história que se passa depois, né? E o Júnior mesmo comenta que o padrasto então já é falecido, que infelizmente perdeu a vida de uma forma bastante trágica. E Júnior ainda comenta que poderia ele acreditar que a mãe, então, do seu padrasto teria vindo para avisá-lo de algo que viria a ocorrer no futuro com ele mesmo, e isso talvez tivesse gerado desespero e até mesmo o silêncio do padrasto, né? É uhum, um levantamento que a gente acaba quando essas histórias não são explicadas, né? Como outras que nós já trouxemos aqui, fica essa lacuna para ser entendida, né? O padrasto não deu vazão àquilo porque não fazia parte da sua crença, portanto não quis explicar. Foi tão profundo que para um homem da sua idade, com a sua cultura, talvez, aí é uma suposição, ah, não considerou que deveria trazer mais da sua fragilidade, né? Porque afinal de contas ele demonstrou ali a sua fragilidade sim. escancarada, né? E de outra forma, seria esse silêncio causado
pelo que essa mãe teria dito a ele, ou teria avisado a ele que futuramente ocorreria. De qualquer forma, a gente sabe que essa mãe falece de causas naturais, ou seja, pela idade, mas infelizmente o padrasto morre de uma forma bastante trágica. Então fica aí, né? Fica esse ponto a ser considerado dentro dessa história, né? O que realmente teria vindo à tona naquele encontro espiritual entre o seu padrasto e a mãe. Acho que é isso. Mas são vários pontos aí. Acho que quando as pessoas ouvirem, todo mundo vai acabar se identificando um pouco com a história, né? Em algum ponto, em algum momento, seja pelas religiões se cruzando, ou seja pela atitude do menino, ou a falta seja pela postura do padrasto, enfim. É uma história que parece simples, mas acho que tem um pouquinho, todo mundo acaba se conectando com ela. Sim, todos nós, maior ou menor proporção, já perdemos pessoas que amamos e amávamos, né? Então, toca profundamente a todos nós. E aqui cabe ali, então, uma conclusão, né? O relato do Júnior é uma poderosa narrativa sobre a experiência paranormal que se entrelaça com o luto. A complexidade das emoções humanas e o impacto duradouro de eventos inexplicáveis. A história é rica em detalhes sensoriais e explora temas de fé, medo e busca pelo significado da vida, da morte e do desconhecido, deixando a nós, enquanto ouvintes, com uma profunda sensação de mistério e de reflexão sobre o que o sobrenatural pode se manifestar nas experiências mais íntimas e dolorosas. É isso, Roberta. Ficamos por aqui. É isso. Obrigado Estamos a todos. por aqui. E nos sigam também lá no YouTube, no Defining Ghosts. Obrigado. Obrigada. Até a próxima quinta. Tchau. Tchau.